Evangelho, sexta-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Contemplou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da grande celebração do Natal do Senhor. E hoje a Santa Liturgia, que nos dá a graça de continuarmos sobre o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, nos leva para a narrativa do nascimento de São João Batista. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, assim começa o texto de hoje, e ela deu à luz um filho, conforme o anjo Gabriel havia anunciado a Zacarias. Cumpriu-se a promessa declarada pelo anjo. Bom, a gravidez de Isabel já é, como nós sabemos, parte do início desse cumprimento, mas o nascimento propriamente dito de João é o cumprimento efetivo dessa promessa do Senhor. Por quê? Eis que deu à luz aquela que era estéril. Eis que entregou o fruto do seu ventre. Aquela que não poderia gerar, por graça de Deus, gerou. Eis aqui o grande sinal da misericórdia do Senhor. O Senhor olhou com piedade e amor para essa filha de Israel e lhe tirou de sua vergonha, ou seja, lhe concedeu da sua graça, lhe concedeu do seu bem, lhe concedeu daquilo que era seu, lhe restituiu a alegria da vida, gerando a vida em seu seio. Deus por ela foi misericordioso. E Isabel, desde o primeiro momento, canta a alegria dessa misericórdia em um canto de gratidão, em uma prece de gratidão que nós ouvimos na segunda-feira, quando escutávamos sobre o anúncio do anjo Gabriel a respeito do nascimento de João Batista, o anúncio feito a Zacarias, seu pai. Logo de imediato, Isabel canta a misericórdia de Deus em sua vida. João Batista nasce para anunciar a vinda de Cristo, a vinda do Messias, para aplainar o caminho, como sabemos, para a chegada do Senhor. João é aquele que veio anunciar que o tempo da misericórdia já começou, pois o Senhor está no meio de nós. Ele está conosco. O Emanuel está conosco. João, que ficou cheio do Espírito Santo no seio de sua mãe, conforme havia anunciado a Zacarias o anjo Gabriel, ao seu nascimento, que leva ao cumprimento essa grande obra de misericórdia de Deus em favor de Isabel, sua mãe, e de seu pai Zacarias,
João irá fazer de sua vida o anúncio do tempo da misericórdia. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a beleza desse momento em que, ao ser apresentado no templo, Isabel, quando perguntam a respeito do nome do menino, diz imediatamente: João será o seu nome. Senhor misericordioso, ou misericórdia de Deus, será o seu nome. Isabel não tem dúvidas, não apenas em obediência à palavra que o arcanjo Gabriel entregou a Zacarias no dia da Anunciação, mas também por tudo aquilo que Deus está realizando em sua vida. Seu filho é um anúncio de misericórdia para sua mãe. João Batista cumpre com a sua vida aquilo que irá anunciar. Eu e você, nós fomos revestidos do Espírito Santo e pela unção nos tornamos cristãos. E no mundo somos enviados como presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e ressuscitado em nós por meio de sua palavra e por meio dos sacramentos, que nos são entregues favoravelmente por Deus, que no cumprimento da plenitude dos tempos, ou melhor, que na plenitude dos tempos nos entregou o tesouro da vida, para que a nossa vida seja testemunho da vida de Deus. A vida de João Batista era testemunho de sua missão. A vida do cristão no mundo deve ser também o testemunho da sua missão. Se nós caminhamos rumo a Jerusalém Celeste, se a nossa missão no mundo é louvar e bendizer o nome do Senhor, é glorificar a Deus como povo sacerdotal que somos, então a nossa vida deve ser uma vida plena no Espírito Santo. Uma vida guiada e iluminada pela palavra do Senhor. Uma vida que testemunha por excelência que a palavra de Deus faz nova todas as coisas, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Pois assim ele foi derramado no dia do nosso batismo, para que pudéssemos estar unidos a Cristo e vivermos unidos a Ele. E anunciarmos a todos os homens que o reino de Deus está no meio de nós. Pois aqui, como a celebração de hoje, com a memória de São João Batista, nos traz, do nascimento de São João Batista, nos traz a ocasião de olharmos também para a nossa dignidade como batizados, olharmos para a nossa própria vocação, olharmos para aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, por nós e em nós. Naquele momento, quando Isabel declara que o nome de seu filho seria João, aqueles que ali estavam não aceitam esse anúncio e vão até Zacarias, pedir que Zacarias diga se de fato é essa mesma escolha da família do nome para seu filho. E naquela hora, Zacarias então não teve mais dúvidas. Aqui se cumpre o segundo gesto. Nascimento de João Batista. A vida do pequenino João, ela é testemunho de força para que seu pai saia da incredulidade. E aquele que não teve fé para glorificar a Deus pela misericórdia com a qual ele olha para sua casa e para sua vida, agora, diante do nascimento do menino, com João nos braços, Zacarias pode dizer: João é o nome dele. E dessa forma, a sua língua se solta. Primeiro, o coração se soltou por meio da fé. Depois, a língua se soltou para louvar e bendizer o nome do Senhor. Primeiro, o coração precisa ser liberto
pelo dom da fé, para que depois os nossos lábios cantem os louvores do Senhor. Então, olha, aquele que ficou cheio, repleto do Espírito Santo no seio de sua mãe, nos braços de seu pai, ajudou a soltar, a libertar o seu coração da incredulidade. Bendito seja Deus, meu irmão, minha irmã, porque como essa cena se repete ao longo da humanidade. Quantos são os pais e mães que, ao tomarem seus filhos nos braços, conseguem dar um passo importante no caminho da fé? Para quantos pais e mães seus filhos não foram um tesouro e são, um tesouro da misericórdia de Deus, para que os seus corações se desenlacem e dessa forma, libertos pela fé, pelo dom da fé, possa levá-los a cantar e glorificar o nome do Senhor. Nós olhamos a missão por excelência de São João Batista e vemos a beleza e a potência com a qual o Senhor realiza tais sinais, mas também na nossa cotidianidade da história cristã, esse gesto ou essa experiência aconteceu e acontece em continuação. Muitos foram os pais que, levando seus filhos às águas do batismo, renovaram também a sua fé. E dessa forma deram um passo importante para conseguirem voltar a glorificar o nome de Deus em suas vidas. Ao dizer que João era seu nome, ao declarar a misericórdia de Deus, a língua de Zacarias se solta e ele, louvando ao Senhor, enche de espanto a multidão e os vizinhos que estão ali. Mas por que eles se espantam? Porque agora Zacarias, para ele, é um sinal fortíssimo. É um testemunho inequívoco de que a mão de Deus está sobre esse menino. Olha que coisa maravilhosa. O filho é sinal de Deus para a renovação da fé, para a libertação da incredulidade de seu pai. E o canto de louvor de seu pai testemunha em favor de seu filho. Queridos irmãos e irmãs, cada vez que nós bendizemos e glorificamos o nome do Senhor na nossa vida, nós damos testemunho da presença de Deus no meio de nós. E naquele momento, Zacarias dá testemunho de que a presença de Deus está junto a seu filho. Cada vez que nós nos unimos em assembleia para celebrar a Santa Missa, nós estamos louvando e bendizendo o nome do Senhor e dando testemunho que o Senhor está no meio de nós e que a nossa casa e que a nossa comunidade é lugar onde Deus habita, se faz presente e derrama sobre nós a potência do Espírito Santo, restaura a nossa fé, renova a nossa esperança, fortalece a nossa caridade e, sobretudo, nos envia para que nós possamos cantar os cantares do Senhor, cantar as alegrias do Senhor no mundo. Como é significativo para nós que a cada domingo nos encontremos, porque ao testemunharmos com o nosso louvor que Deus renova a nossa fé, ao testemunharmos com o nosso louvor que os filhos de Deus batizados que passaram pela nossa vida durante aquela semana
nos trouxeram o sinal do Espírito Santo e nos levaram ao vigor da fé, agora unidos, renovando a nossa fé, proclamamos ao mundo que Cristo está vivo no meio de nós e de que o Espírito Santo de Deus se move sobre os nossos corações e faz nova todas as coisas. E esse que está vivo no meio de nós quer fazer viva não somente a Igreja, mas o mundo inteiro. Quer renovar a face da terra e infundir sobre nós a potência do amor de Deus, a fim de que a obra de sua misericórdia restaure o mundo inteiro e não reste nada fora da potente misericórdia de Deus, que se levanta por nós em favor da nossa salvação. Escreve São Máximo de Turim, no seu Sermão 57, essas delicadas palavras que completam a nossa meditação de hoje, falando a respeito de São João Batista. Vamos ouvir um pouquinho mais. Deus encarregou João Batista de proclamar a alegria dos homens e dos céus também. E assim o mundo ouviu palavras admiráveis da sua boca, anunciando a presença de nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, desde seu nascimento. Embora seus pais tivessem perdido toda a esperança de ter descendência, o arcanjo Gabriel, mensageiro de tão... Eu vou repetir essa última frase porque nós tivemos um pequeno probleminha aqui com o áudio. Embora seus pais tivessem perdido toda a esperança de ter descendência, o anjo mensageiro de tão grande mistério enviou-o para servir de testemunha ao Senhor antes mesmo de nascer. Ele encheu de alegria eterna o seio de sua mãe. Com efeito, lemos no Evangelho as palavras que Isabel dirigiu a Maria. Logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Quando, na sua velhice, ela se afligia por não ter dado filhos ao marido, subitamente dá à luz um filho que será o mensageiro da salvação eterna, não apenas para a sua casa, mas para todo o mundo. E um mensageiro que antes de nascer já exerceu o privilégio da sua futura missão, difundindo o espírito profético através das palavras de sua mãe, que, levando ainda no seio, quando esteve plena do Espírito Santo, Isabel profetizou. Depois, pelo poder do nome que o anjo lhe dera, antecipadamente abriu a boca de seu pai, fechada pela incredulidade. Com efeito, quando Zacarias ficou mudo, não foi para assim permanecer, mas para recuperar divinamente o uso da palavra e confirmar por um sinal vindo do céu que o seu filho era um profeta, que anunciava-lhe a misericórdia. O Evangelho diz de João: ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. De fato, ele não era luz, mas todo ele estava na luz. Ele, que mereceu dar testemunho da luz verdadeira, era pleno da luz do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São João Batista, pela intercessão de Santa Isabel e de São Zacarias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.